Você sentiu antes de entender, como um choque mudo por dentro, e isso não é comum. Algo em você parou, como se a vida tivesse apertado um freio invisível só para você escutar. Enquanto o mundo corre, essa sensação fica, firme, pedindo atenção. Ela não vem para assustar, vem para revelar o que você empurrou para baixo por tempo demais, como poeira escondida sob um tapete. Talvez você tenha fingido que era só cansaço, só mais um dia pesado, mas o corpo não inventa certos avisos. Ele traduz em aperto o que a alma tenta calar para continuar funcionando. Existe uma linha fina entre rotina e anestesia, e você sabe quando atravessa. Quando a alegria vira esforço, quando a fé vira lembrança distante, quando respirar parece só cumprir um dever. Se você está ouvindo isso agora, é porque alguma parte sua ainda quer voltar, ainda quer sentir, ainda quer se levantar. O silêncio que você carrega não é o fim, é um pedido de recomeço. Essa sensação não chegou como grito, chegou como sussurro. E sussurros são perigosos porque podem ser ignorados, até o dia em que a vida decide falar mais alto do que você consegue suportar. Você lembra quando era mais leve, quando acreditava sem tanta prova, quando o futuro parecia possível? Hoje, você olha para si e vê alguém que resistiu tanto que esqueceu como descansar por dentro. Há culpas que você tenta reescrever, como se mudar o passado fosse questão de vontade, mas o passado fica, e o que muda é o modo como você o carrega, se como pedra ou como lição. Você perdeu coisas que ninguém viu, sonhos que morreram quietos, pessoas que foram embora sem despedida completa, versões suas que não voltaram. E cada perda deixou um eco que ainda vibra no peito. E por mais que você sorria, existe um quarto secreto em você onde a luz não entra. É lá que mora essa sensação, como um aviso dizendo que você não aguenta mais fingir que está tudo bem. A mente tenta explicar, inventa motivos simples, chama de estresse, chama de fase, mas você sabe que há algo mais profundo, porque a sensação aparece quando você tenta se distrair, como se recusasse ser esquecida. Você não precisa ter palavras bonitas para admitir. Tem algo quebrado aí dentro, e o primeiro passo não é consertar, é parar de negar, é olhar com coragem para o lugar onde dói. Existe uma solidão específica em quem carrega o próprio peso sem pedir ajuda. É uma solidão que se disfarça de força, mas que por dentro vai roubando a esperança em pequenas prestações. Talvez você tenha se afastado de Deus sem perceber, não por maldade, mas por decepção. Você esperou respostas e vieram silêncios. E o silêncio, quando dura muito, vira deserto. Só que deserto também é lugar de encontro, quando você para de correr. No deserto não há aplauso, não há máscara, não há distração. Só você e a verdade que você evitou. O que você está sentindo pode ser um chamado, não para um lugar, mas para uma decisão. Porque continuar do mesmo jeito está custando mais caro do que você admite até para si. Você já percebeu como o corpo reage quando você finge? Um aperto na garganta, um peso no estômago, uma inquietação que não passa. É como se seu interior denunciasse a história real. E a história real é que você está cansado de ser forte o tempo todo, cansado de engolir, cansado de sorrir no automático. Você quer paz, mas tem medo de parar e encarar o que sente. Se hoje parece que ninguém te entende, respira. O que você vive não é exclusivo, mas é íntimo, e por isso dói. Existem batalhas que não fazem barulho, mas deixam marcas profundas. Essa sensação é uma marca, e marcas pedem cuidado, não para virar drama, mas para virar direção, porque o que não é curado vira padrão, e o padrão vira destino sem você perceber. Você talvez esteja vivendo uma vida que parece correta por fora e vazia por dentro, e a pior prisão é essa, quando tudo está em ordem, mas o coração está em silêncio. Há um momento em que o orgulho se parece com resistência. Você diz que aguenta, que passa, que melhora, e por trás disso há um medo simples. O medo de admitir que precisa de ajuda. Ajuda não é fraqueza, é lucidez. É reconhecer limite antes de quebrar. É pedir água antes de desmaiar. É abrir a janela antes de faltar ar. O que você sente agora pode ser o início de um perdão, mas não aquele perdão fácil. E sim, o perdão que começa com verdade. Eu errei,
Eu perdi, eu me perdi, e eu preciso voltar. Voltar não significa voltar ao passado, significa voltar ao centro. Voltar ao que te sustenta. Voltar ao que te lembra quem você é, quando ninguém está olhando. Talvez você tenha feito escolhas que ainda te perseguem. Talvez tenha ferido alguém, ou se ferido. Talvez tenha prometido e não cumpriu. E agora carrega a culpa como se fosse identidade. Culpa não é identidade, é sinal. Ela aponta para algo que precisa ser reconhecido, reparado quando possível, entregue quando não dá. Mas culpa não foi feita para ser casa. Essa sensação, às vezes, é o som da culpa batendo na porta, pedindo para sair do escuro, porque tudo que fica escondido cresce, e você já sentiu esse crescimento. Você não precisa se punir para ser digno. Dignidade não nasce da autopunição, nasce do arrependimento que muda caminhos e do amor que recomeça sem se iludir. E sim, recomeçar assusta, porque recomeço exige desistir de certas máscaras, exige dizer não para hábitos que te destruíram, exige perder a imagem de controle que você vendeu ao mundo. Se você chegou até aqui, é porque dentro de você ainda existe coragem. Mesmo cansado, você está ouvindo. Isso já é um tipo de fé, a fé de quem não desistiu completamente. Há coisas que você não contou para ninguém, e talvez nem conte, mas você pode contar para Deus, mesmo que sua oração seja crua, curta, confusa, como um pedido que sai com lágrimas. O céu não exige discurso perfeito, exige sinceridade. E sinceridade é quando você para de negociar com o orgulho e diz a verdade inteira, sem enfeitar. Imagina por um instante que Deus não está longe, mas perto. Mais perto do que seu medo permite acreditar. Imagina que o silêncio que você interpretou como abandono era um convite para escutar. Porque às vezes Deus não grita para não competir com o barulho que você escolheu. Ele espera a pausa, espera o momento em que você finalmente admite que precisa ser encontrado. Essa sensação pode ser exatamente isso, o momento de pausa. O ponto em que você decide não passar por cima de si. O instante em que você escolhe cuidar do que é invisível. Você não precisa resolver tudo hoje, mas precisa parar de se abandonar. Precisa parar de tratar sua dor como detalhe. Precisa parar de fingir que ser forte significa ser sozinho. E se você se sente sozinho agora, saiba, existem outras pessoas ouvindo com o mesmo nó na garganta. Você não é estranho. Você é humano, e humanos precisam de abrigo. Abrigo não é um lugar físico apenas. Abrigo pode ser uma palavra que te encontra, uma lembrança que te aquece, uma decisão pequena que muda a direção do seu amanhã. A decisão pequena é esta: não ignorar. Porque ignorar é continuar sangrando por dentro enquanto o mundo te aplaude por fora. Se essa voz te alcança, faz parte desse caminho. Se inscreve para voltar quando o peso apertar de novo, não como obrigação, mas como quem escolhe uma casa onde a alma pode respirar. Você não precisa provar nada para ninguém aqui, só precisa permanecer honesto. E honestidade começa quando você admite que algumas feridas não fecham sozinhas. Talvez você tenha tentado curar tudo com distração. Trabalho, tela, comida, risos rápidos. Mas a dor tem paciência. Ela espera você ficar em silêncio para reaparecer. E quando ela reaparece, ela não quer te destruir. Ela quer te mostrar o que você evitou. Quer te levar ao ponto em que você decide mudar de verdade, não só por impulso. Mudar de verdade não é virar outra pessoa. É voltar a ser quem você era antes de se quebrar por dentro, antes de aprender a engolir tudo, antes de achar que sentir era fraqueza. Você merece descanso, mas descanso não é fuga. Descanso é paz. E paz não nasce quando tudo fica perfeito. Paz nasce quando você se reconcilia com a verdade e com o perdão. Existe perdão para você, mas o orgulho tenta dizer que não. O orgulho gosta de condenação porque ela parece justa. Só que justiça sem graça vira prisão eterna. A graça é o que te levanta quando você não consegue. É o que te lembra que você pode recomeçar mesmo com cicatrizes, porque cicatriz não é fim, é prova de sobrevivência. Agora presta atenção no que acontece quando você respira fundo e para de resistir. O peito solta um pouco, como se seu interior dissesse: finalmente você me ouviu. Esse é o primeiro milagre. Escuta, porque quem escuta muda.
E quem muda não precisa continuar repetindo o mesmo ciclo de culpa, queda e vazio. Talvez um sinal simples esteja perto de você. Algo pequeno, uma música distante, uma lembrança boa, uma frase que volta. Sinais assim não são espetáculo, são gentilezas que acordam a fé. Você pode ter esquecido como é sentir esperança sem se defender. Mas esperança não é ingenuidade, é coragem, é olhar para o que dói e ainda assim acreditar que pode haver luz. A vida não melhora porque você finge, ela melhora quando você decide. E decidir é escolher um passo, depois outro, até que o caminho novo vire chão de verdade. Se você está no fundo agora, lembra, fundo também é lugar de impulso. É dali que a gente empurra para cima. Mas para empurrar, você precisa parar de dizer que não está no fundo. Você não está quebrado para sempre. Você está ferido. E feridas, quando tratadas, fecham. Quando ignoradas, infeccionam. Essa sensação é como febre avisando que precisa cuidar. Cuide da sua mente, mas também do seu espírito. Porque existem dores que terapia explica e existem dores que oração entrega. As duas podem caminhar juntas, sem guerra, sem vergonha. Você não precisa de frases religiosas para falar com Deus. Você pode dizer, eu cansei, eu me perdi, eu tenho medo. E isso já é oração quando sai do coração. E se você não consegue acreditar, peça ajuda para acreditar. Até isso é fé, porque fé não é certeza o tempo todo. Fé é uma mão estendida no escuro. O escuro não significa ausência de Deus. Muitas vezes, significa proteção. Como se Ele te cobrisse enquanto você reorganiza o que foi quebrado pelo mundo e por você mesmo. Não ignore essa sensação, porque ela é o seu interior tentando te salvar do seu próprio silêncio. Ela é o aviso que vem antes do colapso, antes do arrependimento tardio. Talvez você tenha uma relação difícil com seu próprio passado. Você olha para trás e sente vergonha. Mas vergonha não cura, só esconde. O que cura é assumir, aprender e seguir. Assumir não apaga consequências, mas muda o futuro. Quando você assume, você para de se sabotar, você para de se punir. Você começa a construir um amanhã menos pesado. Você ainda pode pedir perdão quando for possível, e quando não for, você pode mudar sua postura, sua linguagem, suas escolhas. Mudança também é reparação. Há pessoas que você perdeu e não volta. Isso dói. Mas o amor não termina no sepultamento. Ele vira memória, vira saudade, vira força. E Deus entende o luto que você esconde. Você não precisa ser forte na frente de Deus. Ele não se impressiona. Ele se aproxima do quebrado, do cansado, do que não tem performance, do que só tem verdade. A sensação que te trouxe aqui é um convite para parar de atuar, para soltar o peso que você carrega sozinho, para deixar a graça alcançar o lugar que você trancou. Talvez você tenha medo de ser julgado, mas o julgamento que mais te machuca é o seu. Você se acusa em silêncio, se chama de fracasso, e isso te faz caminhar curvado. Hoje, levanta um pouco a cabeça, não por orgulho, mas por dignidade. Você está vivo, e estar vivo significa que ainda existe chance de mudar o que parece impossível. Chance não é promessa de caminho fácil, é promessa de companhia. É saber que você não precisa atravessar tudo sozinho, mesmo que ainda não veja a saída claramente. Quando a companhia chega, ela não chega como fogos, ela chega como paz. Aquela paz discreta que não resolve tudo, mas te dá força para dar o próximo passo. E o próximo passo pode ser simples: falar com alguém de confiança, pedir ajuda, procurar orientação, voltar a orar, voltar a ler, voltar a respirar com presença. Você não precisa esperar ficar pior para começar. Começar agora é maturidade, é dizer, eu me respeito o suficiente para não me abandonar mais. Se você está aqui, você já começou, você já parou, você já ouviu. Agora transforme essa escuta em atitude, nem que seja uma atitude pequena, mas verdadeira. A vida muda quando o interior muda, e o interior muda quando você para de mentir para si. Essa sensação é o ponto exato em que a mentira perde força. Talvez você sinta lágrimas chegando, não segure por orgulho. Lágrimas lavam o que a boca não consegue dizer. Elas são linguagem quando a voz falha. E quando a voz falhar, deixe o coração falar.
Porque Deus entende o que você não sabe formular. Ele lê o que você não consegue explicar. Você não foi criado para viver em vazio. O vazio é um sinal de que algo essencial está faltando. E o essencial não é mais esforço, é mais sentido. Sentido não nasce do sucesso, nasce da presença, nasce do perdão, nasce da reconciliação, nasce do recomeço que você achou que não merecia. Se o mundo te ensinou que você tem que merecer amor, desaprenda. Deus não ama como contrato, ama como fonte. E fonte não pergunta se você merece água. Mas fonte também pede que você se aproxime. E se aproximar é sair do esconderijo, é abrir o coração, é deixar de ignorar o aviso que te trouxe até aqui. Talvez você esteja tentando ser forte para não preocupar ninguém, mas isso te isola. Força sem partilha vira pedra, e pedra afunda, mesmo quando você sorri e diz que está bem. Você não precisa se explicar para quem não escuta. Escolha uma pessoa segura, um lugar seguro, um momento seguro e comece com pouco. Verdades grandes nascem de confissões pequenas. Às vezes a sensação aparece quando você está prestes a repetir um erro antigo. Ela é memória do que doeu, é alerta do que destruiu, é oportunidade de fazer diferente antes da queda. Também pode ser um chamado para perdoar alguém, não para inocentar o mal, mas para libertar seu peito. Rancor ocupa espaço que deveria ser de paz, e você já pagou caro por isso. Se o seu coração endureceu, não se condene. Endurecer foi proteção, mas proteção antiga pode virar prisão nova, e hoje você pode abrir a porta devagar, sem pressa, sem culpa. Recomeço não exige que você esqueça, exige que você reaprenda. Reaprenda a confiar, a pedir, a dizer não, a dizer sim na hora certa, a se respeitar quando ninguém aplaude. E quando o medo gritar que você vai falhar de novo, responda com humildade. Talvez eu falhe, mas eu não vou desistir. Porque desistir é voltar ao escuro que quase me engoliu. Fé, no fim, é continuar dando passos mesmo com tremor. É caminhar com o peito apertado e ainda assim escolher o bem. É confiar que Deus trabalha até quando você não vê. Então, antes de voltar para a correria, para o barulho, para a distração, decide uma coisa. Você não vai se abandonar hoje. Você vai respeitar essa sensação como mensagem. Porque se você ignorar, ela volta mais forte, e não por crueldade, mas por amor. Como um alarme que insiste para evitar um acidente que já se aproxima. Se você ficou até aqui, você já escolheu. Você escolheu ouvir. Agora transforma isso em compromisso com sua própria vida, com sua fé, com seu futuro, com sua paz. E agora eu quero te ouvir também. O que exatamente essa sensação está tentando te mostrar? E qual é a mudança que você sabe que precisa fazer, mas tem adiado há tempo demais? Se essa mensagem te tocou, escreve nos comentários com sinceridade. E compartilha com alguém que você ama e que anda carregando silêncio. Porque às vezes um vídeo é a mão que faltava.